Até onde vão os desmandos do Supremo Tribunal Federal? O STF, liderado aí pelo Alexandre de Moraes, eles só podem estar ficando malucos. O Bolsonaro teve a pior cirurgia desde quando a esquerda tentou matar o Bolsonaro. Não adianta eles quererem firular, a gente sabe que quem tentou matar o Bolsonaro foi a esquerda, através do Adélio Bispo. Até hoje ninguém conseguiu provar isso, porque eles fazem manobras o tempo todo para poder tirar o negócio da reta. Mas agora eles extrapolaram todos os limites. O Bolsonaro passou pela pior cirurgia desde quando tentaram matar ele. E aí, o cara tá dentro da UTI, sendo tratado, tentando se recuperar, tá todo ferrado. E o Alexandre de Moraes manda um oficial de justiça para intimar o cara pelo inquérito da tentativa do golpe do 8 de janeiro, do golpe que nunca existiu, do golpe sem armas, do golpe onde as pessoas estavam ali protestando. O Brasil realmente não tem jeito. Quem me acompanha sabe que o meu posicionamento é de direita, mas não é pró-Bolsonaro. Eu não sou uma pessoa pró-Bolsonaro. Mas eu não tenho como ficar calado diante de um escárnio como esse. Como é que o camarada manda intimar o cara na UTI? Vocês estão de brincadeira com o povo brasileiro, porra. Tudo bem, o Bolsonaro deu mole. Bolsonaro deu mole. Foi fazer lá uma livezinha, uma história lá e o STF, o Alexandre de Moraes usou isso para poder dizer, não, se ele está fazendo live, se ele está bem, ele pode ser intimado. O problema não está em ele receber a intimação. O problema é que agora o cara tem 5 dias para poder responder, responder a intimação, é isso mesmo. Como é que ele vai responder a intimação se em 5 dias ele ainda vai estar no hospital? Aí fica a questão, não, mas os advogados dele podem. Tudo bem, os advogados dele podem, mas os advogados dele precisam estar com ele para poder tratar o assunto e os advogados dele não podem estar dentro da UTI do hospital. Os advogados dele não podem passar muito tempo com o Bolsonaro porque ele não está em condições de passar horas tratando desse assunto. Isso é um abuso de autoridade gigantesco. Eu fico perguntando, se fosse com o Geraldo Alckmin, eu vou contar para vocês mais ou menos uma historinha sobre o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes era protegido primeiro do Geraldo Alckmin, depois do Kassab, depois do Temer, que são as pessoas que mandam no Brasil. Para quem não sabe, essas pessoas são três, principalmente o Kassab e o Temer, são duas das pessoas mais poderosas da política brasileira. O Alexandre de Moraes deve favor por os três. Ele só chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa dessas três figuras. Por que vocês acham que tiraram o Bolsonaro da jogada, calaram as vozes de direita na última eleição para favorecer o Lula e o Lula se eleger presidente? Eu vou dizer para vocês o que é que eu acho. Eu acho que fizeram isso porque o Geraldo Alckmin era o vice do Lula. Eles não queriam favorecer só o Lula, eles queriam favorecer principalmente o Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes deve muito ao Geraldo Alckmin. Foi o primeiro que puxou ele do lixo para dentro de algum lugar político que realmente importava. O Alexandre de Moraes, ele começou a carreira dele em 1991 no Ministério Público de São Paulo. Aí, em 2002, ele assumiu a Secretaria de Defesa do Estado de São Paulo e, na época, o governador era o Geraldo Alckmin. Foi dessa época que puxaram ele do anonimato, vamos dizer assim, entre aspas, para entrar para a carreira política. E foi justamente o Geraldo Alckmin que fez isso. Depois disso, o Alexandre de Moraes, logo em seguida, se filia ao PSDB e começa a sua militância PSDBista. Depois disso, ele foi colocado no cargo da presidência da instituição Fundação Casa, que é o FEBEM, a famosa FEBEM de São Paulo. Depois, em 2007, o Kassab puxou ele para dentro do governo e ele levou um apelido de supersecretário, porque ele assumiu várias secretarias, ele acumulou um monte de poder na mão. Ele tinha várias funções que davam muito poder a ele.
colocado lá pelo Kassab. O Kassab é o principal player, é a pessoa mais importante do PSDB, para vocês que estão assistindo e não sabem. Depois, em 2010, se não me falha a memória, foi quando ele voltou novamente a advogar. Ele saiu da vida pública durante um tempo, entrou para a vida privada, montou um escritório de advocacia, lógico, já com toda aquela bagagem de influência que ele adquiriu dentro do governo, né? A gente conhece muito bem como é que funciona isso. E aí ele ficou aí com esse escritório até mais ou menos 2015, se não me falha a memória. Logo em seguida, ou foi em 2015 ou em 2016, o Geraldo Alckmin, acho que era o governador na época, ele puxa o Alexandre de Moraes de volta para o governo e ele assume a pauta da segurança pública em São Paulo. Acho que é a Secretaria de Segurança Pública em São Paulo. E foi justamente nessa época, vocês vão lembrar disso, vocês que são um pouco mais velhos, aí que tem uma idade média entre, sei lá, 30 anos em diante, vão lembrar, quando um hacker invadiu o celular da mulher do Temer. Vocês estão lembrados disso? E tirou fotos íntimas dela, jogou na rede e tudo mais. Nessa época, o Alexandre de Moraes era o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Ele liderou a investigação que prendeu o hacker. E fazendo isso, ele fez tudo isso com muita discrição. Fazendo essa investigação, prendendo esse hacker, manipulando toda essa situação. O Temer, se não me falha a memória, era o presidente na época. Ele acabou isso aí mudou a vida dele. Ele acabou se aproximando do Michel Temer de tal forma que logo mais para frente, depois que esse fato foi resolvido, ele acabou sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal. O hacker, ele tentou chantagear a mulher do Temer. Em 2016, o Temer não era presidente ainda, ele era vice-presidente, foi antes do impeachment da Dilma. E aí ele tentou chantagear o Temer, chantagear a mulher dele e tentar tirar dinheiro dela. E foi aí onde o Alexandre de Moraes acabou ganhando notoriedade, se aproximando, fazendo muita amizade com o Temer, ao ponto de quando o Temer virou presidente, foi quando ele trouxe o Alexandre de Moraes para fazer parte do STF, né, para ser ministro do STF. Mas antes dele ser indicado para ser ministro, eu estou tentando recordar os fatos, gente. Antes dele ser indicado para ser ministro do STF, quando o Temer assumiu a presidência da República, quando teve o impeachment da Dilma e o Temer assumiu a presidência da República, ele foi indicado para ser ministro da Justiça. Olha a trajetória do cara, desde quando ele foi puxado do limbo pelo Geraldo Alckmin, depois pelo Kassab e agora pelo Temer. E a coisa que aconteceu aí com o hacker, ele prendeu o hacker, e aí ele acabou virando ministro da Justiça, né, fez amizade com o Temer, ficou dentro do círculo de amizades mais íntimas do Temer, até o ponto de ele chegar no STF. Tudo isso é muito suspeito. As coisas que aconteceram são muito suspeitas. E tem mais ainda. Vejam o fato principal dessa história toda. O Temer não teria direito a indicar um ministro para o Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes só conseguiu essa indicação porque na época teve o acidente do Teori Zavascki, do ministro Teori Zavascki, que sofreu um acidente e morreu. Então vocês estão vendo aí, ou o Alexandre de Moraes, eu não estou insinuando nada, eu só estou colocando os fatos. Ou o Alexandre de Moraes é o cara mais sortudo da face da Terra, ou então alguma coisa aí no meio disso tudo, né? Vocês estão entendendo o raciocínio, né? Então vamos deixar no ar que ele é um cara muito sortudo, porque tem que ter nascido com o negócio virado para a lua. Existem pessoas que vão dizer que isso aí é teoria da conspiração. Pode ser. Eu sou uma pessoa que eu acabo colocando essas coisas, meu raciocínio ele é muito rápido. Sabe aquele tipo de pessoa que pensa em 5 assuntos ao mesmo tempo? E você na sua cabeça você está tentando resolver os 5 assuntos ao mesmo tempo? Então na minha cabeça muita coisa gira ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu acho que ele pode ser um cara muito sortudo, também tem outras teorias que giram na minha cabeça. Eu não sei como é que é a sua cabeça. Me diz aí nos comentários o que é que vocês acham. Enfim, o Alexandre de Moraes teve uma ascensão política muito grande até chegar no Supremo Tribunal Federal. Mas o fato é, ele nunca,
nenhum momento ele foi juiz. Eu acho que isso deveria ser um pré-requisito para quem chegasse a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí ele chega no Supremo Tribunal Federal com uma bagagem política, porém, ou seja, com uma bagagem de militância, porém a bagagem jurídica, os atributos necessários, o saber jurídico, né, o notório saber jurídico que eles dizem que todo ministro tem que ter, na minha opinião ele não tem. Basta ver as lambanças que ele faz todos os dias, né, o autoritarismo, a prepotência, a arrogância desse ministro. Aí agora o cara manda, né, dentro de um hospital, na UTI, uma oficial de justiça para poder intimar o Bolsonaro dentro de um processo que nem existe, de um inquérito que nem existe, porque isso não tem base nenhuma para existir, a não ser o autoritarismo do próprio Supremo Tribunal Federal, liderado pelo Alexandre de Moraes. Eu vou passar o vídeo para vocês, mas a menina, a oficial de justiça, você percebe, pelo jeito que ela fala com o Bolsonaro, que ela está absolutamente constrangida, que ela não concorda com aquilo que ela está fazendo. É nítido na maneira dela falar, na maneira dela agir, que ela está fazendo aquilo obrigada. Ela não merece nenhum tipo de crítica, porque esse é o trabalho dela. Imagina, se o ministro do STF manda ela ir lá intimar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes manda ela ir lá intimar o Bolsonaro, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer que não vai. Ela vai dizer, ó, ministro, eu não concordo com você, eu não sou... Ela não pode fazer isso. Ela é uma funcionária pública, ela tem a obrigação de cumprir com a função pública dela, mas nitidamente ela está desconfortável, ela, na minha opinião, ela deve ser uma pessoa que deve ter um viés mais puxado para a direita, né? Porque se ela fosse uma militante de esquerda, ela teria uma atitude completamente diferente. É uma citação e uma intimação. A citação é que o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é que o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar, seria sobre a justiça, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, claro. Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, depois do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não, eu sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele para mim. Ministro Alexandre de Moraes. Então, a ministra Alexandre de Moraes, dou a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Enfim, minha gente, mais um absurdo, mais autoritarismo, mais coisas erradas vindo por parte do Supremo Tribunal Federal. Eles não param, o Alexandre de Moraes não para, ele não vai parar, não se iludam, o Bolsonaro vai ser condenado, ele vai ser preso, não se iludam. Se você é bolsonarista, eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, certo? Mas se você é bolsonarista, não se iluda, ele vai ser preso. Acontece que eles estão tentando tirar o cara da jogada, achando que eles vão conseguir reeleger quem quer que seja. Não vão conseguir. Eles vão tirar o Bolsonaro da jogada e o Bolsonaro vai indicar uma pessoa, que eu acho que vai ser a mulher dele, a Michele, e ela vai se eleger presidente, a população vai dar um voto de protesto, ninguém aguenta mais, nem a esquerda aguenta mais o Lula e esse governo. Eles estão quebrando o país. É isso que vai acontecer. Beleza? Valeu!